Fala, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um Redação Desconecta, o teu podcast semanal de notícias, informações, bate-papos sobre música e colecionismo. Lembrando aí que o podcast Redação Desconecta vai ao ar todas as terças às 8 horas da manhã no Spotify, nos streamings de áudio, e às 20 horas no YouTube. É isso? Bom, antes de dar boa noite para os hosts e co-hosts, titular e reserva, camisa 12, camisa 7, camisa 10 e todos eles, vale lembrar aí, cara, o patrocínio aqui do Redação Desconecta é sempre bom, né, cara? Um patrocínio ajuda a gente a manter este programa todas as semanas. Patrocínio por aqui, Divina Comédia, o Bar Rocker no coração da Cidade Baixa, Rua da República 649, em Porto Alegre. Shows ao vivo aí de quartas a sábados. Se tu gosta de rock, passa por lá. Agora sim! Também, antes de chamar, vou fazer uma breve introdução, cara, porque hoje nós vamos falar sobre um dos álbuns mais queridos, mais famosos, mais inspiradores de todos os tempos aí, né, cara? Estou falando do The Wall, do Pink Floyd, que comemora no próximo dia 30, 45 anos, e eu fiz uma breve introdução aqui, um testículo, para começarmos a falar e chamar aqui o Brody e o Júlio Mauro, que vão me acompanhar, né, ou melhor, vão estar juntos hoje no podcast. Pois bem, vamos conversar sobre The Wall, um dos álbuns mais icônicos da história do rock. Esse é o 11º trabalho de estúdio da banda britânica Pink Floyd, lançado em 30 de novembro de 1979. O projeto não foi apenas o álbum, mas um verdadeiro espetáculo. Além das gravações, The Wall foi levado aos palcos com performances teatrais impressionantes e mais tarde transformado em filme. Curiosamente, é o último álbum a contar com todos os integrantes da formação clássica da banda. A distribuição ficou a cargo da Harvest Records no Reino Unido e da Columbia Records nos Estados Unidos. Mas o que realmente chama atenção aqui é o conceito por trás do álbum. Seguindo a linha dos trabalhos anteriores da banda, The Wall é um álbum conceitual explorando temas profundos como isolamento e abandono pessoal. Mais detalhes a gente vai falar durante aí o podcast. O álbum vendeu mais de 11,5 milhões de cópias nos Estados Unidos, alcançou o primeiro lugar da Billboard e foi um dos álbuns mais vendidos de 1980. Em 2003, a revista Rolling Stone incluiu The Wall na 87ª posição de sua lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Agora sim, boa tarde, bom dia. Júlio Mauro, merecido estar entre os 500 melhores álbuns? Tu colocaria ele numa posição mais elevada ou não? Mais elevada. Eu colocaria ali entre dos 50 para cima. Diria dos 20 para cima, vai. Vamos ser mais. É que você é fã. Mais floydista. Eu sou fã de Floyd, né? Então não tenho que. Não, estou puxando a sardinha para a minha brasa. Mas mais do que merecido essa posição. E como eu comentei hoje mais cedo com vocês, o nosso grupo, eu fico em dúvida qual dos dois álbuns eu gosto mais do Floyd, se é o Dark Side ou The Wall. Às vezes, apesar do Dark Side morar no meu coração e com certeza ser o álbum que eu mais ouvi na vida, o The Wall tá ali perto ali. Anda ali. É tão bom quanto, ou melhor, talvez, quem sabe. Depende do dia. Depende do dia. Depende do dia, depende do teu estado de espírito. Hoje mesmo ele rodou aqui umas 3 horas seguidas aqui. Olha aí. Relembrada. Aí, modo roots, né? Modo Isso. LP duplo. E vamos que vamos. É uma maravilha. Eu gosto. E você, Bruno? Eu gosto também, cara. O The Wall foi o primeiro disco do Pink Floyd que eu ouvi. Até já vou estender a pergunta para vocês. Vocês se lembram a primeira vez que vocês ouviram o Pink Floyd? Aí depois que eu terminar, vocês respondem. Eu lembro porque quando eu vim morar
quando a gente se mudou de casa aqui onde eu moro, onde meu pai reside até hoje, isso a gente se mudou no final de 87, começo de 88. E aí, acho que 89 foi a queda do muro, né, de Berlim, é isso. E eu tinha um vizinho, na verdade, eles moram no mesmo lugar até hoje, só que estão espalhados por aí. E o do meio eram 3 irmãos: Gilberto, Gilmar e Giovanni. Um E trio o do Gigi. meio, e o do Gigi. meio, poxa, cara, o do meio ele sofreu um acidente, ele era motorista de Puta. caminhão, ele sofreu um acidente e tal, mas ele era muito roqueiro, assim, e fã, assim, de Pink Floyd, que no quarto dele tinha desenhado o muro na parede branca do The Wall, assim, sabe? E ele era muito fã do Porra. The Wall, cara. Então foi a primeira vez que eu vi ali entre 87 e 88. Eu lembro dele ouvindo a distância, assim, sei lá, de 50 metros, que daí morava eu e ele na outra esquina, assim, não tinha mais nada, só com medo de mato, assim, sabe? Onde morava. E ele ouvia aquilo me chamava muita atenção, cara. Então eu tenho essa memória afetiva com esse disco. E é um disco que provavelmente o The Wall tenha sido o disco que eu mais tenha ouvido do Pink Floyd, né? Embora para mim a preferência não é o meu preferido, né? O meu disco preferido deles é o Animals, isso eu já declarei assim abertamente, né? Mas eu entendo assim que o The Wall é um disco assim, eu não sei se a gente pode considerar como uma ópera rock, mas é um disco conceitual, como você falou, né, cara? Porque abordou assim uma série de situações ali que a gente vai falar aí ao decorrer desse podcast. Boa. Cara, eu não me lembro de ter. Eu tenho uma leve impressão de que foi o The Wall o primeiro disco que eu ouvi do Pink Floyd, mas eu não tenho muita certeza. Eu tinha um amigo meu que era muito viciado em Pink Floyd, então ele tinha muitas coisas do Pink Floyd e a gente se reunia para ver, para ouvir, né? Para ver não, para ver também, né? Porque tinha o VHS, né? E a gente. Esse foi um filme que eu realmente vi. Eu não me lembro de que ano foi o filme, cara. O filme foi nos anos 80 também, foi gravado do The Wall. 89, acho que é. 89, é. Eu já vi Acho que é isso. 89, né? Já fui ver isso em 96, 97, 94, por Eu aí. acho que foi 89, né, Júlio? Não lembro. O Roger Waters, Live in Berlin, você fala? Não, Não, o o do filme filme mesmo. O filme. Ah, é o de filme não. 82, o filme. O O filme acho filme que é é de 82. 82, é. Não, o É, filme é 82, 81, sei lá. Eu tenho duas memórias do Pink 82. Floyd de filmes. Esse aí e o Live at Pompeii, que são de. O The Wall eu me lembro de ter visto com esse meu amigo, que era baixista e tal, gostava muito. E o Live at Pompeii eu também vi com ele, mas eu tinha um outro brother que tocava guitarra que era muito fissurado, assim, porque os caras estavam muito chapados nesse show do Live at Pompeii. E o Me cara. Too. E os caras entriam também, né? E nós vendo Aí, junto também, né? e de 72 o Live at Pompeii. É, Então, 10 aninhos aí de diferença. Loucura, né? diferença. É. Baita Hum. shows. E, cara, o que eu Aí, acho legal, nesse meio tempo ali, né, puxando o Live at Pompeii, o Pink Floyd, ele fez uma série de discos, assim, que ficam marcados, né? É difícil cravar, né? Mesmo que o Brody goste do The Animals, é difícil a gente cravar o melhor disco dessa época. Talvez The Dark Side of the Moon seja o mais vendido, mais conhecido. O The Wall aí, a gente tem Another Brink The Wall, parte 2, que, cara, quando a gente, pelo menos quando eu era adolescente, qualquer barzinho que tocasse, tivesse um violão que seja, o cara ia estar tocando a porra do Another Brink The Wall, parte 2, né? A porra no bom sentido, né? Não tô xingando. Mas é uma das músicas mais tocadas em bares, assim, né? Que eu me lembro. Então, cara, eu acho bem complexo dizer qual era o melhor álbum e eu vou nessa linha do Júlio, assim, cara. Acho que vai depender muito do meu estado de espírito para ouvir o disco aí. Qual é o melhor do Pink Floyd, assim, principalmente essa fase de ouro aí dos caras, né? E tu, É. Júlio? olha, a primeira lembrança que eu tenho de ouvir Pink Floyd foi ouvir Another Brick in the Wall, parte 2, mas junto com um popurrí de um monte de música, né? Não só do Pink Floyd. Junto com Queen, junto com Rush, porque eu tinha um vizinho dos meus pais que no final de semana ele lavava a D20 dele lá na porta de casa lá e colocava, eu não, ele colocava, cara, um monte de música para ficar Sim. ouvindo e cara, e só os rock. Era uma seleção na fita cassete, né? Era uma seleção na fita cassete. Tá Daí eu ligado? lembro, o que eu lembro nitidamente era assim, de tocar Bohemian Rhapsody, o Another Brick in the Wall
E tinha alguma outra música tinha uma música do Rush, que eu não lembro qual que era, e logo depois dessa música do Rush vinha o Tom Sawyer do próprio Rush. E eu não... A primeira vez que eu tive contato com Pink Floyd foi nessa... dessa forma, né? Mas assim, qual foi o primeiro disco realmente que eu ouvi do Floyd, eu não saberia precisar. Mas eu sei que a primeira música com certeza foi Another Brick in the Wall. Deixa eu só abrir um parênteses antes do Brody falar, cara. O Brody fez um comentário que eu ia acabar puxando e me esqueci de comentar, só que tu falou também de uma outra parada, né? Que saudade do tempo onde os caminhoneiros ouviam rock, né, cara? Onde os nossos vizinhos iam lavar o carro ouvindo rock, né, meu? Que hoje, cara, tu vai botar um caminhoneiro e vai estar... Se ele estiver ouvindo Sula Miranda, tá lindo, né, meu? Porque o que ouve, o que ouve é dali pra pior, né? Outra coisa, né, cara? Os vizinhos hoje, meu, tem um mau gosto do caralho, né, velho? Puta que pariu, velho. Tá louco. Pois é, mas resta a nós a gente manter o bom gosto, né? E tentar seguir a linha, né? A linha sucessória, né? Com os nossos filhos e tudo mais, né? Os meus estão bem encaminhados, cara. Graças a Deus. Não sei até quando. São crianças ainda, bro. O TikTok é foda, cara. Não, mas o bom exemplo vem de casa. Claro. Isso aí. Pink Floyd, cara, 45 anos de The Wall. Legal. Julião, quer falar para nós um pouco ali? Eu disse na introdução aqui desse texto que eu apresentei que a gente ia falar um pouco mais sobre a parte conceitual e lírica do disco aí, né? Não sei se tu quer explanar alguma coisa aí sobre o assunto, quer iniciar essa discussão e esse bate-papo? Podemos começar. Bom, vamos começar do início, né? Só um adendo. Você tá sem imagem. Tá sem a imagem. A câmera travou, estou reiniciando aqui. Ok. Quer desculpar. Mas eu vou... Enquanto vamos conversando, ela está reiniciando. Começando do começo, né? A inspiração, né, do The Wall veio através da ideia que o Roger Waters teve, né, durante a turnê do Animals, né, o álbum aí que mora no coração do nosso amigo Brody, né, e durante um show em Montreal, no Canadá, em 6 de julho, tô bem afiado, né, de 77, o Roger Waters ele cuspiu, né, em um fã que tentou invadir o palco, né. Caralho. E a partir desse momento aí que aconteceu esse incidente, né? O Roger ficou refletindo aí sobre a desconexão dele com o público, né? E o distanciamento do rock, né? Como arte, né? Como diz ele, né? Nos depoimentos, toda vez que ele conta, né? Sobre a história do álbum, né? E a partir daí ele desenvolveu aí um conceito aí de ter um muro, né? Separando os artistas, né? Do público, né? E com essa ideia, ele apresentou o projeto para a banda, né, propondo um álbum aí que, como você falou na introdução, Marcelo, né, que abordasse aí o isolamento, né, alienação, trauma, né, o próprio ego, né. E a galera falou assim, legal, né, essa ideia, né, teve o projeto aceito, né. Só que aí, ao mesmo tempo, deu uma tretinha interna lá, né, porque como a ideia foi do Roger Waters, né, ele acabou assumindo aí quase todo o controle criativo aí do álbum, né, que gerou uns pequenos probleminhas aí, né, com o Gilmour, né, e principalmente com o Richard Wright, né, que chegou a ser demitido aí, né, durante as gravações, né, e voltou, né, na turnê do The Wall como músico contratado, né. Caralho. Esse homem era difícil, né? Era não. Era não, né? Ele Vamos falar o português correto. Ele é difícil. Confesso assim, cara, que eu adoro ele como artista, como o que ele fez pela música, mas ele tá tendo umas ideias meio erradas de vez em quando aí, e isso tem deixado
a galerinha bem chateada aí, né? É o posicionamento, né? Tem um posicionamento muito forte, uma crítica muito forte, né? Esse disco já era um pouco sobre isso, né? Ele já tem, assim, alguma coisa sobre... Já vinha trazendo isso, né? A partir daqui. Na verdade, já vinha desde o tempo do Animals, assim, né? O Waters, ele tinha essa questão, assim, de criticar algum... Sempre ter alguma crítica, né, Júlio? Me corrija se eu estiver errado. E aqui eu acho que ele teve um... Por conta disso, eu acho que ele se sentiu um pouco mais abusadinho, né? E daí ele... Daí pra frente a coisa começou a degringolar, né? Tanto que depois desse disco aí, o próximo que veio, que é o Final Cut, né, cara, foi o Final Cut mesmo, né? Entre a banda e essa briga que se desenrolou anos, né? Quem vai ficar com o nome, Pink Floyd, tudo. Mas isso é história para um outro podcast, tá falando sobre The Walk, só para fazer Mas eu acho que tem uma ligação, né, aí, né, entre o Final Cut e esse álbum aí, porque fala do trauma que ele teve com o pai dele que lutou na guerra, né? E aí eu acho que aqui a gente tem uma parte, eu não me lembro da música, acho que é The Happiest Days of Our Lives, na qual tem um pouco, né, tem até um helicóptero rolando e tal, né? Eu acho que fala um pouco dessa lembrança que ele tem do pai, que eu acho que faleceu quando ele era pequeno, né, na guerra, uma coisa assim, né, Júlio? Tu que tá mais por dentro. É isso. Ele faleceu quando ele era pequeno, ele quase teve pouco contato com o pai, né? Isso aí é até retratado, né, na música do próprio The Wall, né? Sendo bem direto, assim, né? Já dando o spoiler de um disco de 1979, né? The Wall, basicamente, é a história do Waters. Baseada na vida do Roger Waters, né? Eu achei que fosse sobre construção civil, cara. Não. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? E eu acho engraçado, né? O pessoal que ultimamente reclama, né? Do posicionamento político das músicas, né, com conotação política do Pink Floyd, né, principalmente do Roger Waters. O cara que fala isso, ele não conhece, né, a história da banda, né, que sempre teve um posicionamento político, né? O Roger Waters sempre teve um posicionamento político bem acentuado, né? Sim. Lógico, né? Ultimamente o negócio está bem aflorado. A idade, mas né? eles sempre tiveram essa. O velho gosta de uma briga, né? Então. Gosta de uma treta, né? Porra, bota a treta nisso, né? Não tem papas na língua, né? E não tem papas na língua. Ele fala que ele falou no Instagram, né? Então... Mas é isso que você falou, Júlio. O disco é bem isso, né? Se a gente for colocar assim bem na ponta do lápis, né, cara? O personagem que é esse personagem que tem ali, que é do disco, que ele conta, o Pink, né? É o alter ego do Waters, né, cara? E bem que se fala, ele vai abordar essa parte aí de esses traumas que, como é que eu posso falar, cara, eles vão culminar ali na construção do muro metafórico, né? Em torno dele. Ele se isola do mundo, que é o começo da história que você falou, né? A história, teve esse lance aí, o pessoal curtiu. Mas a gente sabe que as gravações, principalmente as gravações, foram bem exaustivas, né, cara? Bem, assim, cansativas, né? Apesar de acreditar que tenha sido, assim, bem legais e tanto para eles, assim, recompensadores e tal, mas eu acho que o pessoal mais lembra mais a parte cansativa e exaustiva da parte que recompensa. Foi cansativa porque eles gravaram em 3 países diferentes, né? Eles gravaram na França, Estados Unidos e Reino Unido, né? E fora a trabalheira que deve ter sido, né, gravar o coro infantil, né, da Another Brick in the Wall ali. Né, a gente tem que lembrar que tudo isso aí era entre 78 e 79, né, cara? Não é que nem hoje você pode colocar... Eu tô aqui, você tá em Jundiaí, o Scherer tá em Porto Alegre, a gente tá gravando, ok? Se quiser gravar um baixo aqui, uma guitarra ali, 5 minutos faz. Naquela época não tinha isso, né, cara? Na ponta do dedo, né? Cortar fita e emendar fita, tudo literalmente, né? Cortar a fita e emendar a fita, né? Literalmente. E assim, conhecendo um pouco da história do Waters, cara, deve ter falado, não, vamos fazer de novo, não curti. Essa nota tá errada. Quem foi que produziu esse disco? Eu tava dando uma olhada aqui. Bob Ezrin. É o... Bob Ezrin.
Esrin, né? Eu não sabia, eu não estava sabendo falar o sobrenome do cidadão. Ele é conhecido pelo. Ele trabalhou bastante tempo com o Alice Cooper, né? Ah, sim, sim. Produziu outras pessoas aí, mas ele é bem conhecido por trabalhar com o Cooper, o Alice Cooper, né? Esse cara é famosaço, cara, na real. Ele produziu várias outras coisas aqui. Até vou abrir aqui, meu. E esse é o cara que eu acho que desempenha um papel, tipo assim, que entendeu o que o Roger Waters queria. Sim. Porque ele ajuda, assim, nessa estrutura meio que narrativa que o álbum tem, né? E ele vai também, além dos arranjos e tudo mais, mas ele começa a usar essas gravações externas, né? Então, quando você ouve, assim, por exemplo, o som de televisor, sirene, diálogo, essas coisas, ele que cria toda essa atmosfera que tem em volta do álbum aí, né? E fica legal, né? Porque, assim, se fosse só o disco tocado, cara, eu acho que se fosse só o disco com a banda tocando, seria diferente do que a gente tem hoje, assim, com toda essa imersão que tem aí, sabe? Essas como é que eu digo? As vinhetinhas, como o Marcelo as reclamava mais vinhetas, as cedo pra gente. influências e tal. Isso aí. Mas, cara, se tu for pensar, isso já é uma característica da banda, né? Ela descobriu isso lá pelo Dark Side of the Moon, né, cara? Tinha aquelas barulhos de moedas, várias coisas ali, né? Que no Dark Side of the Moon eles já trabalhavam. A minha birra, na realidade, não é bem uma birra, porque eu sei que esse é um álbum que tu precisa ouvir do início ao fim, né? Dificilmente tu vai pegar uma faixa e vai conseguir tirá-la do contexto, né? Mas talvez por isso seja o álbum um pouco mais nos dias de hoje, digamos assim, né? Na atual situação que a gente vive, que é tudo muito correria, é um álbum que é mais difícil de tu consumir ele, porque ele é um álbum que tu precisa parar realmente e ouvi-lo do início ao fim para ele fazer um sentido, né? Um certo sentido, assim, né? Ele não é um álbum que tu, vou pegar Another Brick the Wall parte 2, vou pegar tal música aqui e vou fazer um pupurri, como diria o Júlio aí, né? De canções, né? O álbum é literalmente uma história contada do início ao fim, né? Se você pegar uma música ali, uma música aqui para ouvir, é como se você estivesse pegando um capítulo aleatório de um livro ou de uma história para você ler. Se você não tem o contexto do que aconteceu antes, talvez você fique um pouco, talvez não perdido, mas você não teria o contexto da história do porquê que ele está contando tal coisa na música, ou por que esse cara tá desiludido, por que ele tá com a solidão lascada, né? Você pode ouvir as músicas soltas, lógico, né? Por exemplo, o que mais toca aqui de Pink Floyd na 89 FM aqui de São Paulo é Another Brick in the Wall parte 2, porque é a mais famosa. Sim. Mas você não vê tocando a primeira parte, né, o interlúdio no meio e a segunda parte, né? Você não vê ela por inteiro, né, para você ter um contexto todo, né? Mas toca mais o que é radiofônico, digamos assim, né? E, cara, eu queria voltar um pouco ao tema, assim, né? Principalmente hoje a gente tem o costume de falar muito mal das pessoas no sentido de, o cara é político, não sei o quê, mas a gente tem que entender que o Roger Waters realmente teve uma infância sofrida, né? Perder o pai não é fácil para ninguém, numa criança, numa época de guerra. A gente não sabe o que é uma época de guerra, apesar da gente ter aí guerra do Irã e do Iraque, onde nós passamos, aí, né, quando eu digo nossa geração passou. Mas, cara, não foi nem perto do que foi os momentos de guerra das décadas de 40, né? Assim, que envolvia muito mais o mundo, assim, né? Hoje a gente meio que assiste de camarote aí uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, coisas do gênero, né? Não que antes a gente participasse, nós como brasileiros participávamos, mas a relação que a gente tinha com guerras era diferente, assim, elas eram muito mais mortais também, né? Porque a guerra hoje em dia, de uma certa forma, ela envolve aparatos tecnológicos muito sofisticados, né? Então, às vezes, destruir uma base inimiga que nessa base era tudo controlado remotamente do outro lado. Então, óbvio que vai ter mortos, né? A gente vê aí, né? A faixa de Gaza, Israel, a gente fica triste por tudo isso, né? Porque afinal, guerra não é bom para ninguém. Mas, cara, a gente está falando de uma infância na década de 40, década de 30, né? 79, ele devia ter o quê? Seus 30 anos, por aí, 30 e poucos, o Roger Waters, né? Imagino que a infância dele deve ter sido na década de 40, assim, né? Então é triste, né? Assim, e passar por que ele passou em uma sociedade demais de conservadora como é a Inglaterra na década de 70, né? Porque
por mais que os caras fossem loucão lá do Pink Floyd, e aí loucão não tô falando negativamente, né, cara, mas estavam abertos a experimentar, né, alucinógenos e outras coisas mais. O momento Expansão da consciência, né? Exato, o momento cultural da Inglaterra é de muito conservador, uma opressão, né? A gente vê isso nessa mesma década aí, a gente vê o punk, o pós-punk se desenvolvendo, sendo uma contracultura, às vezes até contra o próprio rock progressivo, né? Que se tornava chato nessa época, assim, de uma certa forma. Não estou falando do caso do Pink Floyd, mas a gente pega na década, nos anos de 1973, que foi o auge do rock progressivo, aquele clássico, né? Pô, os caras ficavam 10 horas tocando e firulando. Já o Pink Floyd, se tu for pegar todos os álbuns dele, tu entra na viagem psicodélica, mas tu não entra naquela firula infinita de músicos de orquestras e não viajandoras, mas de muita técnica, assim, né? Nem o Dark Side of the Moon assim. Um abraço para os fãs de jazz aí. Mas eu gosto de jazz, né, cara? Eu tô dizendo que eu gosto também. Não era o Pink Floyd não era o excesso do progressivo. É isso que eu quero trazer. Sim, assim, né? sim. Trabalhava muito mais na ambiência, do lado psicodélico, do que do Era um lado... progressivo mais pop, né? Podemos dizer assim, né? Pode claro, ser. com as suas Um viagens. pouco mais acessível, né, cara? Porque eu entendi o que você quer dizer. É porque o músico progressivo, cara, ele tinha muito assim uma tendência de. Lógico, esse disco aí tem uma questão de ser influenciado muito pela música clássica, né? Ele fala que se inspirou muito na música clássica, mas a maioria dos músicos progressivos, além disso, eles tinham uma tendência a escutar muito jazz, né, cara? Que era improvisação o tempo inteiro. Então, você pega sei lá, cara, bandas aí como, sei lá, citar essas mais conhecidas aí, o pessoal O Rick ficava muito. Wakeman, cara. Pega o Rick Wakeman, 10 horas tocando teclado. Cara, de novo, não tem nada né? contra, né? Sim, claro. Né? Mas, enfim, eu entendi o que tu quis dizer. Né? E aí tu pega um Pink Floyd aí que daqui a pouco vem assim com uma proposta um pouco diferente, né, cara? Que além dessa parte progressiva, que esse disco. Opa! Que barulho! Água com gás, hein? Água com gás. O disco, apesar de ser um disco progressivo, que tem toda essa aura progressiva, mas ele é um disco um pouco mais acessível, assim, né? Ele não vai se tornar um disco enjoativo, eu acho, assim, porque mesmo que se tu pegue hoje e coloque aí o disco para ver do começo ao fim, por mais que você vai ficar ali umas 1h40, umas 2 horas, enfim, mas você não vai se cansar, né, cara? Não vai ter aquele solo interminável e tal, né? Porra, eu, particularmente, eu não consigo pular nenhuma música desse disco. Não tem como, eu acho. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E só dando contexto que o Marcelo falou, né, do Roger ter perdido o pai, né, cedo, né? O Roger, ele é de setembro de 43, né? O pai dele morreu em fevereiro de 44. Né? Nem viu o pai, nem 5 meses aí, ele nem viu o pai, né? O pai dele morreu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele fazia parte do 8º Batalhão, né, de Fuzileiro Real, dos Fuzileiros Reais, né? E ele faleceu na Itália, né, no campo de Anzio, que é a cidade de Aprila hoje em dia. Ele tinha 5 meses de idade, então ele não teve contato nenhum com o pai, né? E isso é externado, né, nesse álbum, né, principalmente na primeira parte, né, do Another Brick in the Wall, né, que ele fala, né, do grande, do maior trauma, né, do personagem, do Pink, né, que foi a perda do pai durante a guerra, né, e essa ausência cria uma lacuna ali emocional que o cara começa literalmente a preencher com tijolos metafóricos, né, na parede. Bonito, né, falar um negócio assim, né? Separando ele da realidade, né, ele da crueldade do mundo, né, tanto que ele até pergunta, né, para a mãe dele, né, no Pink, né, falando, né, agora, né, do personagem do disco, que ele pergunta, né, mãe, você acha que eu devo, né, criar essa parede, né, na minha frente? A mãe dele, sem saber o que responder, responde, né, sim, filho, né, cria essa parede aí e tente ser feliz, né, basicamente isso. Né? Mas, mãe sendo mãe. Mãe sendo mãe, exato. Cara, que demais, né? E falando em faixas, né? É música pra caramba, assim, né? Mas o que vocês destacariam aí
faixas interessantes, além de Another Brick in the Wall, que é meio que nem falar Tom Sawyer do Rush, Paranoid do Black Sabbath e The Number of the Beast do Iron, né? Mas outras faixas, que esse disco, na realidade, ele é recheado de faixas boas, mesmo, como a gente estava comentando nisso, né? É difícil tu ouvir ele separadamente, tem coisas que dá pra gente pegar separado. Por exemplo, eu gosto muito, eu acho lindíssima Mother. Nossa, boa. Puta, cara, aquele violão ali, né, e a voz do... Puta, eu me arrepio. Cara, uma das músicas que eu me arrepio até hoje de ouvir é Mother, assim, né? Pelo jeito que ele canta. A tristeza, né, assim... A profundidade com que ele canta é difícil tu pegar um artista atual e conseguir... É até difícil olhar para a história, né? Artistas que consigam trazer tanta profundidade na voz como essa, assim, né? E vocês? Eu citaria a Mother também, né? Porque ele mostra, né? Toda esse cuidado excessivo, né? Essa super proteção aí, né? Da mãe do personagem aí para com o filho, né? Que querendo ou não, né? O medo de um passa para o outro, né? Ficar refletindo ali como ele fala aí na música, né? Que contribui aí para o maior isolamento aí do Pink durante toda essa história que é contada. Né? Sim. Essa é sensacional. É uma que eu gosto também, que é o que eu falei aí, o interlúdio aí, né? Entre Another Brick in the Wall Parte 1 e Parte 2, que é Happiest Day of Your Life, né? Que pra mim, eu acho, cara, que ela devia ser tocada junto com a parte 2 do Another Brick, obrigatoriamente, né? Porque é uma introdução que uma começa com a outra ali. Acho que até Another Brick 1, né, cara? Acho que deveria começar do 1 e tocar até o 2. Mas aí vai haja tempo, né? Dependendo de onde você for ouvir, né? Essa sequência de música. Uns 10 minutos de música só, né? E lógico, né? O Comfortably Numb, né? Isso daí. Comfortably Numb, né? Pra mim é a Young Lust, mas, cara, Comfortably, pra mim, cara, tem o solo de guitarra mais incrível do Roger Waters. Isso eu sei porque é uma música que tá no nosso repertório até hoje, cara. A Cabeça e Seus Piolhos, que é uma banda que se reúne assim lá, aleatoriamente, sei lá, cara. É bem isso aí. Como é que é Cabeça e Seus Piolhos. Genial. Genial, né? Que o vocalista, o apelido do vocalista é Cabeça. E aí os outros 3 integrantes são os piolhos. Cabeça e os piolhos. Sensacional. Então a gente toca Comfortably Numb, a gente toca toca Young Lust. A gente já fez essa sequência aí do The Wall, aí, do 1 e o Happiest Days of Your Lives, não? Você citou Mother, eu ia estar além dessas, eu falei o Young Lust, tem Hey You, que é muito legal. Hey You é lindo demais também. Run Like Hell também é muito bom. Run Like Hell. O Run, eu não sei quem é que produziu, quem é que é o compositor de Run Like Hell, mas me lembra muito a pegada do Gilmour, assim, né? Ouvindo, né? Eu confesso que eu não olhei no encarte ali para ver. Mas musicalmente, assim, me lembra muito. Acho até que foi ele mesmo. No clima de Division Bell, assim, né? Eu precisaria pegar aqui para ver. Não sei te dizer, vamos procurar e ver. Mas foi composta pelo Waters e pelos dois, foi. Pelos dois, tem um clima meio Division Bells, assim, eu sinto nela. Assim. Voltando só um pouquinho na Comfortably Numb. Nossa, tá difícil isso aí hoje, hein? Comfortably Numb. A versão, assim, que eu ouço, que me arrepia, assim, dos cabelos do pé até os dedão do pé, é a versão do Pulse. De um show do Roger... Não. A versão do show do Roger Waters, que ele tá tocando a música, e na hora do solo, sem ninguém esperar, abre um holofote em cima dos sim. E tá o David Gilmour lá em cima? E tá o David Gilmour lá em cima. Tô ligado. Cara. Eu já vi esse show aí. Tô arrepiado, cara. Eu vi esse show. Eu lembro desse show. Eu acho que foi a última vez que eles tocaram juntos. Não. Não minta. Não. Eles tocaram juntos. Né? Não, eles tocaram juntos depois no Live 8 que teve em... Não,
Esse show é depois. É depois? Ah, eu achei que É era antes. depois. Então não minta Depois. você, Brody. Para de falar bobagens. Eu vou procurar qual que é a data, depois a gente vê isso daí. Mas a última vez que Mas todos os 4 estiveram juntos foi nesse show. não, os quatro foi nesse show, mas eu tô Tá. falando assim do Roger junto com o Gilmour. Falha Eu tenho quase certeza que foi nessa apresentação do Roger Waters, que é... Cara, procurem esse vídeo e, cara, se você não se arrepiar, você tá muito errado. Do nada, assim, né? Do nada Do aparece nada, o cara. do nada. A galera vai à loucura, né, cara? Eu tenho um compadre meu, cara, esse é amigo, assim, de, cara, muitos anos já, assim, de perrengue, de tudo, assim. A gente faz muito tempo que não se fala, assim, porque se separou, sabe quando se separa, mas, tipo, se a gente sentar hoje para conversar, parece que foi ontem, assim. Aquele amigo que é irmão de vida, assim. E toda vez que a gente... O Me Too ali, sabe? Que a gente ouvia Pink Floyd, essas coisas, assim. E a gente tocava violão, e quando tocava Comfortably Numb, ele falava assim, cara, esse solo de guitarra fui eu que fiz. Esse solo de guitarra fui eu que fiz. Baita artista. Entende? Tipo, ele era tão fã do Gilmour, cara, tão fã do Gilmour, que ele falava que tinha sido ele que tinha criado, tipo assim, eu que numa outra vida, sei lá, viajava, né, cara? A conexão que a música tem, né? Com isso daí, né? Muito. E realmente, cara, acho que é um dos solos, assim, mais bonitos de, sei lá, cara, de todos os tempos, assim. É bonito mesmo. É muito lindo. Assim. Ele arrepia, né? Qualquer notinha, você tá o quê, cara? Tá passando por um boteco, assim. Gilmour na veia. E tá no meio do solo, que você escuta aquela bendezinha que ele puxa, qualquer nota, você já faz assim, o pelo fica todo oriçado, né? O show é de 2011, foi no Live at the Old... Live at 2, né? Que é uma arena lá, né? No Reino Unido lá. O2, né? Em 2000... O2, né? O2 Arena. Oxygen 2, não é? Isso. E foi durante o show do próprio The Wall, né? Do Roger Waters, né? Nessa última... quer dizer, nessa última não, né? Nessas últimas apresentações aí do The Wall feito pelo Roger, que ele apareceu e realmente foi a última vez que eles estiveram juntos tocando alguma música. Agora, antes da gente avançar, Brody, deixa eu só passar aqui os apoiadores do canal, cara. Lembrando aqui o apoiador Vertigem Tatu e Piercing, Avenida Independência 1093, o fone 5133113825, há mais de 25 anos aí, colorindo a galera, passa por lá, fica aqui em Porto Alegre. Também, cara, lembrando, deixa eu passar aqui, cadê? Eu pra variar sempre chupando bala, né, cara? Não vou te contar, né? Olha aí, rapaz, que isso, cara, cadê? Baita profissional. Aqui. Também lembrando, cara, o apoio por aqui. O Colecionador, a loja virtual especializada em bonecos colecionáveis dos universos Geek e Nerd. Acessa lá o colecionador.net. Muitas pré-vendas por lá no colecionador.net. Voltando, Brody, tu quer falar alguma coisa? Eu só queria recordar que eu fui no Roger Waters in the Flash, que teve em Porto Alegre, e foi uma das experiências mais malucas que eu vi, principalmente sonoramente falando, porque acho que foi a primeira vez que a gente teve aquele surround, né, incorporado a um show, assim. Quadrafônico, né? Exatamente. O In the Flash foi o show do The Animals. Do The Animals. Não, do Animals, né? Não, mas tem a música In the Flash, né? O In the Flash não é o que tem o Dark Side of the Moon? Que ano que foi isso aí? 2002, 2003. Ah, tá. Então é antes. Não, entendi. Tu tocou num assunto, cara, que esse última turnê que ele fez, que ele vem fazendo, sei lá, foi a turnê do The Wall, né? Eu acho que agora, assim, com a idade que ele tem, eu acho que agora que ele conseguiu externalizar o que realmente ele quis fazer em 79, em 1980, quando ele quis fazer a pirotecnia e a construção do palco, né? A diferença, eu não sei se você chegou a assistir no YouTube ou em algum DVD, eu não sei como que eu consegui um DVD do show do The Wall de 1980 e eu assisti uma vez, até porque não tem mais DVD, mas o show era muito diferente, cara, não tinha a tecnologia que tem hoje e tudo mais, assim, sabe? Então eu acho que esse show que é agora, atual, não sei se é o mesmo que ele vem fazendo, enfim, mas enfim, esse último que ele fez com The Wall, acho que era aí ele teve, assim, realmente você consegue entender
o que ele queria passar não só sonoramente, mas como visualmente também, né? Porque, lógico, a gente teve em 89 lá o The Wall Live in Berlin, eu acho que eu tenho ele por aqui também, só que daí já não é um disco do Pink Floyd, um disco do Roger Waters, aquele que vem com vários convidados, né? Que é o Scorpions abrindo com The Flash, daí você tem lá no meio, tem Cyndi Lauper, tem um monte de gente tocando, né? Não, é de 90 e 90, né? Isso daí. É Foi isso. depois da queda do muro. Depois, Foi um então. show que ele, Esse show depois da aí, queda do que muro. também já era um show, assim, diferente do que ele tinha feito, mas também não era tão... Acho que não era bem o que ele imaginava fazer. Que esse realmente já consegue ter uma visão mais clara, eu acho. Assim. Você também percebe isso, não? Para ti, Julião. Ah, com certeza. Né? Como ele vem digerindo, né? Digerindo não, como que eu diria? Como ele vem maturando a ideia, né, do The Wall desde sempre ali, né? Ele está sempre inovando aí, principalmente nas performances ao vivo dele aí, que é algo que vem sendo uma constante dele, né? Eu fui o ano passado no show do Roger aqui em São Paulo, no Allianz Parque, e metade do show ele tocou. Metade não, vai. Digamos assim, ele tocou metade das músicas do The Wall, metade das músicas do Dark Side of the Moon, e ele conseguiu fazer uma mistura com dois álbuns ali, cara, que é a coisa inacreditável. Né? Quem puder assistir o show, tem um show gravado dele, desse show, né, gravado na Inglaterra, que não tem as mesmas pirotecnias, aí, digamos assim, que teve no show aqui do Brasil. Né? O Brasil não teve, né, a mesma pirotecnia, que foi palco em cruz, né, cara, uma baita de um telão em cruz inacreditável, né, com o show original, né. Não que o show aqui do Brasil tenha sido diferente, cara, que acho que a resolução dos painéis do show, cara, eu nunca vi algo parecido na minha vida, assim, parecia que eu tava assistindo a TV de casa ou ouvindo nas minhas caixas de som aqui, de tão incrível que tava a qualidade de áudio e de som. Né? Cara, ele tá ali cada vez. É igual massa de pão, né? Quanto mais você sova, melhor fica, né? Eu acho que ele tem. Eu achei que você ia Cara, usar a melhorado cada metáfora vez do mais. vinho, mas beleza, eu entendi a Não, referência. do vinho não. Do vinho eu preciso ter. Eu É, preciso ter algum tipo de bandeira, assim, não rola vinho, não. Não gosto. eu assisti esse show do The Wall, eu não assisti, cara. Eu assisti o do Dark Side of the Moon. Foi em 2007, eu acho. 2007. Ele tocou o Dark Side of the Moon inteiro. E foi uma coisa inacreditável, assim, cara. Você fala surround, mas é quadrofônico. O som parecia que ficava rodando o estádio inteiro, Sim. assim, né? É. Coisa mais louca, cara. E todo mundo, a veiarada louca, os mais. O pessoal mais novo, louca. Nessa Tem histórias. do som ficar rodando assim, cara, todo mundo foi pego literalmente uma pegadinha no show aqui em São Paulo. Porque, cara, ele entra no interlúdio ali do show, né? O velhinho precisa descansar, né? Uns 15 minutinhos ali pra tomar uma Você água, diz né? Ir no banheiro. Do Dark Side, você tá falando? Do Dark Side. Da lua que foi fazendo Aí assim, né? A lua que foi fazendo assim, ó. Vai abrindo. Né? Cara, baita show, né? Mas o que eu digo assim, né? Que ele fala, né? Ele termina, eu não lembro com que música que ele termina a primeira parte do show, mas é uma música do The Wall, né? Se não me engano, é cara, não lembro. Vou estar mentindo aqui e falar qual que é a música. Mas ele termina o show e fala assim: ó, 15 minutos de intervalo. Aparece um telão assim, cara, e aparece no telão. See you on the Aproveite dark enquanto há side of the moon, liberdade. né? Ele falou, Daí eu see falei you assim, on the dark side of the moon. basicamente, né? Aí ele chega aí aparece no telão escrito assim, né? Tipo, aproveite a sua liberdade enquanto pode, né, cara? E, cara, todo mundo vai pro banheiro, pega a sua cerveja, a sua água, etc. Cara, e começa um som, cara, que parece que a galera tá conversando e na verdade não é a galera que tá conversando. Depois você vai entender o que tá rolando, né? Tem balãozinho de porco voando, né? Balãozinho de ovelha voando. Cara, aí começa o som a aumentar, aí, cara, Nossa, muito entra louco. a galera, entra aquela parte do
do The Wall, né? Que a galera começa a gritar Hammer, Hammer, Hammer. Aí começa a aumentar o som, Cara, isso aqui não é a galera que tá falando, entendeu? Cara, quando o som fica altíssimo, cara, cai a luz do estádio, aí ele entra no The Wall, cara. Meu, assim, é um espetáculo, cara. Inacreditável, assim, inacreditável. Demais. O tiozinho Valeu. é teatral, né? O tiozinho é teatral também. Teatral. Eu me lembro Totalmente. desse show do In The Flash aí, que na realidade eu tava vendo aqui para ver se era o show do Animals. Na realidade, ele é uma mistura aqui, né? Fui pegar o setlist aqui, In The Flash, Happiness Days of Our Lives, Another Brink The Wall e Mother. Até aqui, eu acho que todas são do The Wall, assim. O mais louco que ele para... Tem algumas coisas do Animals, né? Tem, obviamente. Acho que o show original, né? O In The Flash era do Pink Floyd, era só do Animals, né? Mas nesse Não, do Roger. do Waters, do Roger, ele dá sempre essa misturada, né? Exatamente. Pega os clássicos da era dele, né? E eu me lembro que, cara, teve alguma música que agora eu não vou me lembrar, porque isso faz 22 anos atrás, né? E a memória não é muito boa nessa época. Que eles paravam o show e aí quem era o tecladista da banda era o filho dele, né? O filho dele que fazia as vezes do Manson, né? Manson não, do Richard Wright. O Manson já misturei as coisas. E, cara, eles paravam, todo mundo parava de tocar, deixava rolando um sintetizador, né? Acho que ele botava em loop, ele ia parado, deixava rolando, e eles sentavam em volta de uma mesa e começavam a jogar carta, tá ligado? Então, assim, um carteado ao vivão, assim, sabe? E vários outros lances que o velhinho lançava como parte teatral do show, né? E aí tu vê uma veia diferente, o que eu quero trazer na realidade é isso, né? Tu vê uma veia diferente de artistas de uma certa época, eles tinham um outro olhar sobre a arte como um todo, né? Não era só a música, não era só uma dança por dança, como a gente vê hoje, né? A dancinha, né? Não, e eu não estou criticando aqui a Madonna, porque eu acho que se a gente pegar a década de 80, a gente tem um trabalho muito forte, assim, né? Mas essa parte teatral dos anos 70 é muito inspirador, 60 também, né? A gente vê o David Bowie também fazendo muito isso, né? E coisas que a gente se perdeu um pouco durante as décadas, assim, né? Me parece que hoje ou o artista ele é mais raiz, assim, no sentido de, cara, põe um pano de fundo e vamos tocar-lhe pau nas músicas, né? E o pano de fundo aqui entre aspas, né? Porque a gente sabe que tem uma puta tecnologia. Ou é aquelas dancinhas tipo estilo BTS, assim, né? Que é os K-pops, assim, né? Que não tem um contexto, né? Assim, não tem uma teatralidade, assim. Percebem isso também? Com certeza. Thumbs up? Cara, eu acho que é isso aí. É porque nessa época era diferente o jeito de se fazer a arte, né, cara? E a música era arte, né? Você poder contar uma história, você poder fazer dela, fazer um espetáculo que envolvesse teatro, que envolvesse música, que envolvesse cinema, né? Boa. Hoje é mais difícil, assim, cara. Hoje a velocidade da informação é muito rápida, a pessoa não... Cara, vamos, assim, também não é denegrir, não é falar mal de ninguém, mas assim, ó, as pessoas não têm mais tempo, né, cara, ou não têm mais a vontade, sei lá, de sentar e ouvir uma música do começo ao fim. Eles querem ouvir 10 segundos, se não tá legal no ouvido delas, vão passar para a próxima, entendeu? E aí você vê assim numa TV aberta, por exemplo, que sei lá, 80, 90% das pessoas têm, não vão ver, por exemplo, ver um filme de Godard, né? Parafraseando Raul, não é Raul, cara, é o do Legião Urbana, o Renato. Mas o que vocês vão ver, cara? Vocês vão ver o cara MC não sei o que lá fazendo batalha de dança, entendeu, cara? Então é diferente, tá vendo uma outra época. Então não existe mais essa questão da arte. O cara fala, minha arte, mas não é assim, cara. Então a gente está num momento diferente, aquela época era uma época totalmente diferente. Sim. Principalmente com o artista do leste europeu ali, né, cara, que, como você mesmo falou, que veio da guerra, que precisou encontrar nisso, assim, uma forma de escape, talvez até uma forma de se, não é se libertar, mas se posicionar contra contra isso, né, cara? Então usava o teatro, utilizava a música para ir contra isso, esse tipo de situação, né? Às vezes era como chegava a informação para as pessoas, né? Um livro, pode ser um livro, né? Enfim, cara, hoje se perdeu muito, como você falou, se perdeu muito isso aí. A gente vive um momento assim bem
esquisito, né, cara? Se for falar a verdade, é bem esquisito. Eu lembro que eu li em algum lugar, em uma vez aí, um cara falando, né, dando a opinião, né, sobre o The Wall, né, falando que o Roger Waters usou toda a criatividade dele para economizar muitas e muitas horas com psicanálise, né, porque ele literalmente ele usou o álbum, né, para contar todos os traumas da vida dele, né, Sim. e transformou isso, né, cara, numa contação de história assim Como fantástica, né? E como poucos, né? E se você pegar a história do começo ao fim da história do Pink, né, cara, é uma história que pode acontecer com qualquer um, né, de nós, né? O cara ficar pirado, né? O cara dá uma despirocada total, né? Você pode ver pelo filme, né, que eles fizeram, né, do The Wall, que mostra realmente como mostra literalmente, né, visualmente, né, a forma como que o cara fica maluco, né, com o que acontece Sim. com a vida dele, né? Então é uma história Bob Geldof. incrível. Eu não sei, Bob Geldof, talvez merecesse uma regravação esse filme, não sei, né, com Tecnologia atual. novas tecnologias, ou então transformar ele numa animação digital, né, como fez com Os Beatles, né, cara, estão os fazendo ali, Beatles. utilizando a inteligência artificial e tal, de repente dá uma melhorada em várias coisas aí, né, cara? Não sei se agora vai ter isso, porque 45 anos é logo É, ali, né? Daqui mais uns dias. Mas quem sabe no talvez por 50. aniversário. É, mas é que sabe o que acontece, cara? Eu acho que tem um problema que envolve aí os direitos, né? Que fica entre o Roger Waters e o Rogério Quer dizer, Waters e o Davi Gilmar. não é Não, mais não. dele, né? Foi Não vendido, é né? mais, foi vendido, velho. Então. Agora é Foi hora de vendido. fazer essa Aí, ó. parada aí, velho. Agora Aí, é a ó. hora. Então. É. Agora que eu digo, né, Mas para a os questão próximos é, anos. o direito do The Wall foi dentro dessa venda? Eu acho que não. Claro, foi Porque tudo, velho. Foi tudo, meu. Foi tudo. Não, porque o Roger ele tinha todos os direitos, né? Principalmente de shows do The Wall, né? Porque é uma história que ele fala que é dele, né? A história de vida dele, né? Então eu tenho minhas dúvidas se o The Mas ele Wall foi pago, mas esse também cara, hein? ele foi pago para ele também, né? Não foi só o David Gilmour que recebeu essa O, grana. Tanto é que ela é uma negociação que ela demorou a acontecer justamente porque envolvia o Roger Waters e que ele deu umas declarações meio bizarras ali. Acho que foi no meio da pandemia. ah, Que ser educado, né? No meio da eu, pandemia. eu não acredito que ele tenha feito algo assim, não. Que as declarações bizarras ou ter vendido? As duas coisas. As duas coisas. Mais as declarações bizarras. Até porque. Aritmética ou geometria? Até porque ele não precisa de dinheiro, né, cara? Ele é um cara bem resolvido, né? Cara, Ninguém gosta de mais dinheiro. Não. eu, E principalmente ele, né, cara? Ele não gosta muito de dinheiro. Ele eu é ouvi tu pavor. falando, Brincadeira. Júlio, dessas questões aí, né, de ser bem construído, uma história bem amarrado, né, falando um pouco bastante, e o Brody também, lá no início dessa edição, falou, né, e a gente vem comentando em todo o podcast, a história da vida do cara, assim, né, e aí, até comentei, né, pô, como poucos fizeram, né, e aí, cara, quando eu falei como poucos fizeram, eu me lembrei do Tommy, do The Who, assim, né, Outro que é uma outra espetáculo, né? referência, né, assim, conversa muito com esse universo, né? Ou seja, tem guerra envolvida, tem as dores daquela criança, entre aspas, crescendo ao longo da vida, né? Com problemas com o padrasto, problemas com o pai, problemas sociais ali envolto, né? Por isso que eu falei, né? A questão quando a gente estava falando no meio do podcast, né? A questão do conservadorismo, da sociedade inglesa nos anos 60 e 70. Então, tudo isso aí ela é exposta não só, né, nessa obra do Tommy, mas também muito bem exposta aí no The Wall. É outro. É outro não, né? É a primeira ópera rock aí que Sim. tem essa contação de história fenomenal, né? Talvez não, né? Com certeza, né? O The Wall foi algo ímpar, né? Para sua época, mas o Tommy no The Who em 69 lá fez Também isso foi. muito antes
fez isso alguns anos antes, né? E, 10 cara, anos, uma né? maestria incrível também, 10 anos. Literalmente 10 anos, 69. É. Né? E é outra história. É 69. Gosto. Gosto, quero. E é outra Cara, história mas aí, maravilhosa também. claro, a gente vai entrar, não vamos entrar no mérito, mas há quem diz que não o The Who, legal, mas eu acho que tem Pretty Things ainda, que tem um disco que foi lançado antes aí, Sim. tem aquela outra banda, o Moody Blues, não é Moody Blues, né, cara? Acho que é Moody Blues, né? Mauri Também, Blues, que tem o do Days of cara que tocou Future tocou no Past, Wings, né? Que tocou no Wings, né? entende? Então, tipo assim, tá beleza, mas é que contextualizando, tipo assim, a maior que explodiu foi o Tommy, né, com o The Who, que teve uma... Talvez é isso mesmo, né? Essa história contada, um personagem central, assim, né? Mas, enfim. Gosto muito do The Who. Completou 55 anos esse ano, né? Dia 17 de maio. Vamos fazer um especial The Who, então, já fica anotado aí. A gente não fez, né? Esse Tommy, né? Especial 55, Tommy. Tommy, Tommy no 69. Tommy. Cara, mas voltando ao assunto principal nosso aqui, tem uma coisa engraçada, né? A gente falou do Richard Wright, que foi demitido durante as gravações aí, só que o cara participou como músico contratado, cara, da banda. Que loucura, né? Nos shows, né, do The Wall, né? Do The Wall, ele era um músico contratado. Tava No Final Cut, que é o próximo disco, ele não Ele participou não tá. também, né? Não tá. Não, o The Wall foi a última formação clássica aí do Floyd, né? E foi o pontapé. E assim, né? Foi. Se tu for pensar um pouco, foi meio que o início do pontapé dado ao Roger Waters na banda, né? Porque ele demite o Roger Wright. Roger Wright, não, o Richard Wright. Richard Wright. E no próximo disco, a galera faz meio a contragosto o disco, né? Assim, meio que poderia ser dito como uma obra do Roger Waters completamente. Né? Desgostoso do resto da banda, né? É difícil dizer que a banda gostou de Ring of Fire. O pessoal fala que são sobras do The Wall, né? O Final Cut, né? E tem esse nome exatamente porque ele produziu, né? Ele que fez todas as músicas, todos os arranjos, etc. E para ele, ó, é o corte final aqui, o Pink Floyd acaba aqui. Só que não, né? Ele não contava com a revolta do pessoal, né? Caiu do cavalo, né? Então... cara, não é fácil. Mas enfim, cara, é um disco assim... Mas eu gosto de Final Cut, tá? Eu gosto também. Só pra deixar claro. Eu também curto, assim, não é o meu disco preferido, mas eu gosto dele. Mas ele é um disco... ele não é repreendido, cara. Ele é tipo uma ovelha negra dentro da discografia, né? Assim como é Underrated. Underrated. Assim como é o Virtual Eleven, assim como é vários... Sei lá, o Halley 3. Não compara o Final Cut com o Virtual Eleven. Não. Eu tô saindo. Tchau, cara, valeu, boa noite. Mas são os discos... Cara, tá bom, não vamos entrar nesse mérito, beleza. Tipo o Never Say Die, então, do Black Sabbath, Technical of Ecstasy. Não vou mais citar isso, porque já fui cortado, então vamos pro próximo assunto. Magoou, Marcelo. Chateado. Magoaria 20 litros. Meu. Cara, mais alguma coisa? Caras, né? Não cara, mas caras, mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar do The Wall? Eu acho que é uma obra incrível. Dificilmente tem alguém que nos escute aqui que não conheça o The Wall, a não ser que seja uma pessoa mais nova aí, né? Que é difícil também, porque o nosso podcast pega a galera da nossa idade para mais, né? De forma geral. Mas é uma obra que tem que ser apreciada principalmente do início ao fim, né? Dificilmente vai conseguir ouvir esse disco, se não for, assim, dificilmente não, você pode ouvir, né? Mas eu acho que para ela fazer um sentido não só lírico, mas também musicalmente falando, ela é uma obra que tu precisa pegar do início ao fim. Só a única coisa que eu quero dizer é ouça, e eu espero que tenha uma edição mais nova aí pelo menos do filme aí, né, pra gente ter na coleção, né, porque só tem, não sei se ele foi lançado em Blu-ray, acho que não. Eu tenho uma versão em DVD aqui, piratão, bucaneiro, como diz um amigo meu.
com a qualidade bem questionável, né, eles podiam lançar uma coisa melhor aí, igual talvez uma edição em Blu-ray, ou então em Blu-ray áudio, igual fizeram do Animals, que é sensacional. Que o nosso querido Wes comprou e me fez comprar um também. E é espetacular o áudio. Mas eu acho que você acha que em algum momento pode mesmo vir a surgir um remaster ou uma mixagem, sei lá, alguma coisa diferente assim do The Wall, porque, cara, o Bob Geldof, ele confesso por aí que ele se arrepende amargamente de ter feito filme, né? Ele dá declarações que ele não curte, assim, cara. Então, será que de repente também por ele estar ali no meio, não vai querer vetar alguma coisa e tal? Ele dá essas declarações igual o Harrison Ford fala que se arrepende de ter feito o Star Wars, entendeu? Mas se pingar na conta corrente dele lá, se o Pix apitar no celular, ele vai gostar. Entendeu? Mas numa CCXP tá ele lá pro Star Wars. Ah, lógico, né? Como diz o ditado, né? Dinheiro na mão, calcinha no chão, né? Então. Vocês estão bons hoje, meu. Vocês estão bons hoje. Tá bom. Véspera de feriado, né? Véspera de feriado. Isso ajuda bastante. Animação. Brody, considerações finais. Cara, só que um disco muito legal que essa conversa me fez ter vontade de ouvi-lo de novo. Eu quero mostrar minhas 2 edições aqui, antes do pessoal ir embora, quem tá assistindo a gente pelo YouTube, ou mesmo pelo Spotify, tá vendo? Eu tenho 2 edições, ó. Apesar de ser a mesma capa, cara, mas se você pegar do lado aqui atrás, você já vai ver uma diferença bem grande. O Júlio vai notar, ó. Deixa eu fazer aí, ó. Ó, aqui e aqui, ó. Tá vendo? A minha é diferente. Aqui e aqui, ó. O selinho. Tu é igual esse aqui, ó. Tu é igual esse aqui, ó. Isso. E essa aqui é uma outra prensagem, tá vendo? Rua Costa 464, CEP 90 110 270. Pode mandar. Isso aí. E a gente tem aqui também a versão CD e a showzinho do tio Rogério Águas. Rogério Águas. Ó, o Marcelo tem um selinho. Façam essa imersão que é bem legal, cara. Sentar aí agora no feriadão, você não vai ficar umas horas sem fazer nada. Só que esse vídeo só vai na semana que vem, né? Mas tudo bem, mas sábado que seja, deixa seu celular do lado, deixa entrar no Instagram e ouça o Pink Floyd The Wall. Ouça. Fechamos então, guguizada? Guguizada, fechado. Tudo beguezinha. Você está louco, pesado. Tudo beguezinha. Paga guguizada. E a família? E a família? Tá tudo ótimo. E a família lá embaixo? Tá lá na sala assistindo TV. E as gurias? Estão gritando com o cachorro aqui. Feitoria. Fechamos mais um Redação Desconecta. Lembrando que este programa vai ao ar aí todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, e também no Spotify, streamings de áudio, e também às terças-feiras, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, Redação Desconecta. Também vale lembrar aqui o patrocínio. A gente está aí com o Divina Comédia, o bar rocker no coração da Cidade Baixa, Rua da República 649. Shows com bandas ao vivo de quarta a sábado. Passem por lá se você está na região. Se você está visitando Porto Alegre, passa lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Cerveja gelada e o bom e velho rock and roll. Era isso, gurizada. Muito obrigado aí. Até a próxima semana. Falou. Valeu. Valeu.